Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 7 de outubro de 2024, às 16 horas e 10 minutos. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 36 de 2024, da sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2024. Ata 36 de 2024. Aos 30 dias do mês de setembro de 2024, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária. O senhor presidente deu por aberta a presente sessão com a presença dos vereadores Alexandre Burcati, Jacques Emerson Léo Carvalho, Fábio Velasque Krause, José Messiastin, João Pedro Burwood, Marcelo Paulo, Paulo Renato Peter Júnior, Wander Capes e Valdemiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Valdemiro de Souza, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Paulo Renato Peter Júnior, primeiro secretário. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 35 de 2024, da sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2024, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da tribuna e, em continuidade, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 30 de 2024, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo. Neste momento, o vereador Fábio solicitou vistas ao artigo 1º, sendo a mesma votada e aprovada por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 31 de 2024, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos projetos de lei da mensagem número 2 e 3, oriundo do Legislativo, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. E como mais nenhum vereador fez comunicação à Casa Comunicação Pessoal, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para uma audiência pública para a apresentação do projeto de lei da mensagem número 31 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, a realizar-se no dia 7 de outubro de 2024, às 14 horas. Em seguida, o senhor presidente encerrou a apresentação e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária extraordinária a realizar-se no dia 3 de outubro de 2024, às 8h30 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 30 de setembro de 2024. Valdemiro de Souza, presidente. Paulo Renato Peter Júnior, primeiro secretário. Essa ata fez discussão. Em votação. Essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 37 de 2024, da sessão extraordinária do dia 3 de outubro de 2024. Ata 37 de 2024, aos 3 dias do mês de outubro de 2024, às 8h30 horas, reuniu-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão extraordinária. O senhor presidente deu por aberta a presente sessão com a presença dos vereadores Alexandre Burcati, Jacques Emerson Léo Carvalho, Fábio Velasque Krause, José Messiastin, João Pedro Burwood, Marcelo Paulo, Paulo Renato Peter Júnior, Wander Capes e Valdemiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Valdemiro de Souza, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Paulo Renato Peter Júnior, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 2 de 2024, oriundo do Legislativo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por maioria.
Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 2 de 2024, que suprime o parágrafo 2º do artigo 1º até o artigo 2º da Lei Municipal, o 1507, de 27 de novembro de 2023, e de outras providências, foi aprovado por maioria. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 3 de 2024, oriundo do Legislativo, os quais apelidos foram discutidos, votados e aprovados por maioria. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 3 de 2024, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito e secretários do Poder Executivo para o período de 2025 a 2028, foi aprovado por maioria. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de outubro de 2024, às 16 horas. E para constar, pediu que se elaborasse esta ata, que após lei aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 3 de outubro de 2024. Valdemiro de Souza, presidente. Paulo Renato Peito Júnior, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do convite oriundo da Escola Urbano Garcia. Por Sul, 2 de outubro de 2024. Convite. Vamos, por meio deste, convidar a esta casa para a quinta-feira de ciências da Rede Municipal de Ensino de Puro Sul, etapa Urbano Garcia, com a apreciação dos trabalhos a realizar-se no auditório dessa escola, dia 11 de outubro de 2024, conforme programação. Turmas da manhã, das 10h30 às 11h30, turmas da tarde, das 15h30 às 16h30. Certos de sua honrosa presença, desde já agradecemos atenciosamente ao ilustríssimo senhor Valdemiro de Souza, presidente da Câmara Municipal de Puro Sul. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, do início à ordem do dia. Com os pareceres favoráveis e aprovado, coloco em discussão e votação o projeto de lei da mensagem número 30 de 2024, oriundo do Executivo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica alterada a funcional programática da fonte de recurso constante da classificação orçamentária do crédito especial referido no artigo 1º da Lei Municipal número 1531, de 18 de junho de 2024, conforme demonstrado nos quadros abaixo. Fonte de recurso 2.711, demais transferências obrigatórias não decorrentes de repartições de receitas. Valor 180 mil, e outro valor R$ 225.644. Fonte de recurso 2.500, recursos não vinculados de impostos 2.501, outros recursos não vinculados. Fonte de recurso 2.711, demais transferências obrigatórias não decorrentes de repartições de receitas. Fonte de recurso 2.711, demais transferências obrigatórias não decorrentes de repartições de receitas. Fonte de recurso 2.501, outros recursos não vinculados. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei Municipal número 1531, de 18 de junho de 2024, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito especial mencionado no artigo anterior, será usado o remanejamento de recursos da dotação número 3.791, no valor de R$ 52.427,10 e o superávit financeiro no valor de R$ 180 mil. A fonte de recurso 12.500.
recursos não vinculados de impostos no valor de R$ 262.378 na fonte de recurso 2.501. Outros recursos não vinculados. Em discussão. Senhor presidente, só discutir esse artigo e propor, senhor presidente, que façamos uma emenda modificativa para fim da gente corrigir. Lá nesse artigo 2º, logo após o valor, entre parênteses, está, o valor é 262.378 e por extenso está 262.308. Na verdade, esse projeto tinha feito um pedido de listas, aí hoje o executivo esteve aqui, a gente conversou e a gente conseguiu ajustar e ver o que estava com problema. E ficou essa questão para a gente só fazer uma emenda modificativa a fim de consertar o por extenso, senhor presidente. Seria isso. Muito obrigado. Segue. Em votação. Aprovado por unanimidade, certo? Como emenda. Artigo 3º. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 12 de setembro de 2024. Envio Eduardo Jardim, prefeito municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo o projeto de lei da mensagem número 30 de 2024, que altera a lei municipal do número 1.531 de 18 de junho de 2024, com vista à alteração da classificação funcional programática da fonte de recursos dos créditos pessoais especiais. Foi aprovado por unanimidade. Como emenda. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 32 de 2024, oriundo do Executivo. Mensagem número 32 de 2024. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que ratifica sem ressalvas a alteração do protocolo de intenções firmado pelo Poder Executivo visando a celebração do contrato de consórcio público junto ao consórcio público Extremo Sul, COPS. Desta forma, requer-se análise e votação no referido projeto de lei. Turuçu, 1º de outubro de 2024. Envio Eduardo Jardim, prefeito municipal. Emenda. Ratifica, sem ressalvas, a alteração do protocolo de intenções firmado pelo Poder Executivo visando a celebração do contrato do consórcio público junto ao consórcio público do Extremo Sul, COPS. Artigo 1º. Fica ratificada sem ressalvas a alteração do protocolo de intenções celebrado pelo Poder Executivo de Turuçu com outros entes federativos em 1º de outubro de 2024, visando a celebração do contrato de consórcio público entre os executivos municipais de Aceguá, Arroio do Padre, Arroio Grande, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Erval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro, Machado, Piratini, Rio Grande, Santana da Boa Vista, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu. Parágrafo único. As disposições serão implementadas através da associação pública denominada Consórcio Público do Extremo Sul, COPS, autarquia interfederativa com personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de Pelotas, por prazo indeterminado de duração e de características multifuncionais, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei número 11.107 de 2005, Lei dos Consórcios Públicos. Artigo 2º. As demais
previsões havidas no protocolo de intenções permanecem inalteradas. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 1º de outubro de 2024. Ivan Duarte Eudinho, prefeito municipal. Justificativo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, senhores vereadores, conforme determina a legislação vigente, encaminho para que seja submetido ao exame e deliberação dessa egrágia Casa Legislativa projeto de lei que objetiva ratificar sem ressalvas a primeira alteração do protocolo de intenções firmado pelo Poder Executivo, visando a celebração do contrato de consórcio público junto ao consórcio público do Extremo Sul, COPS. A necessidade de alteração decorre da exigência de inclusão de objetivos e atribuições ao protocolo de intenções do consórcio como requisito para buscar qualificação ao projeto ampliação de mercados de produtos de origem animal para consórcios públicos de municípios, COSIM, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O projeto tem por objetivo ampliar o número de municípios incluídos no CIS-POA, por meio de adequação e qualificação de consórcios públicos de municípios e dos serviços de inspeção vinculados, bem como de estabelecimentos registrados de modo que possam ser reconhecidos como equivalentes. Através desta iniciativa, os municípios que fizerem adesão ao CISB-POS poderão indicar estabelecimentos para que se adequem aos requisitos estabelecidos por legislação específica e possam vir a comercializar produtos de origem animal em todo o território nacional. Também proporcionará uma ampliação da área de comercialização, hoje restrita ao próprio município, para o território de todos os municípios consorciados, mesmo para aqueles estabelecimentos não indicados ao CISB-POA, trazendo uma importante ampliação do mercado consumidor a todos os estabelecimentos registrados no SIM. Em reforço e relativamente à matéria à hora apresentada, permita-me colocar à disposição de Vossas Excelências a diretoria executiva do consórcio, que poderá prestar esclarecimentos se eventualmente se fizer necessários. Sendo assim, submeto a matéria de Vossas Excelências, esperando, ao final, a aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade de Turuçu. Aproveito desejar a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivan Duarte Eudinho, prefeito municipal. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal no prazo de 5 minutos sem aporte? Eu quero fazer rapidinho só, senhor presidente, que hoje a gente fez a audiência pública da nossa LDO. Eu só queria colocar aqui rapidamente, até para, de certa forma, tentar entender certas coisas que eu, sinceramente, às vezes não consigo. Lá no artigo 37, que eu li agora há pouco, diz que a subseção 5, tá, senhor presidente, diz das expressões gerais destinadas para destinação de recursos públicos para pessoas físicas e jurídicas. Artigo 37. Sem prejuízo das demais disposições contidas nessa seção, a transferência de recursos prevista na Lei Federal 4.320 de 1964 à entidade privada sem fins lucrativos dependerá de... E lá no inciso 2, a linha A, só para deixar claro aqui, para a gente só fazer uma linha no tempo. Inciso 2 diz o seguinte: estar regularmente constituída, assim considerado, a linha A, no mínimo 3 anos de existência com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou seja, o CNPJ. E aí diz o seguinte: admitida a redução deste prazo por autorização legislativa específica,
na hipótese de nenhuma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. O que eu quero dizer, senhor presidente? A gente vem realmente pleiteando um recurso até para uma associação tão importante que fez um CNPJ, que é a nossa APAPET, né, tão importante para desafogar, às vezes, até um fonoaudiólogo, alguma coisa nesse sentido, e a gente sempre vem pleiteando algum recurso, um subsídio do poder público para desafogar a própria secretaria. Mas onde eu quero chegar, senhor presidente, só rapidamente, que quando é assim, coloca-se 3 anos de CNPJ e aí atira para cima de nós essa responsabilidade da gente daqui a pouco poder baixar esse tempo. Só que de contrapartida, quando é casos que nem no tal do nosso caminhão do lixo, que a experiência de CNPJ da empresa é 3 meses e contratado de forma direta. Então, assim, tem umas coisas que, sinceramente, eu não consigo entender. Só para deixar registrado, senhor presidente, que daqui para frente as coisas vão mudar aqui dentro. Obrigado. Nada mais vendo a tratar, encerra a sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 14 de outubro de 2024, às 16 horas. Tenham uma boa tarde.